acabavam fazendo a leitura e também as coberturas das jogadas. O Arão no meio campo, mas ele era um segundo volante, né, como se falava antes, mas ele sabia fazer essa leitura como primeiro volante, então ele se antecipava muitas vezes. Tem a questão de fazer a falta, né, aquela falta tática que os jogadores de ataque do Flamengo não fazem. Então tem uma série de coisas e de mecanismos que acho que o Rogério tem que começar a trabalhar. Pressionou, não conseguiu 15, 20 minutos, vamos respirar um pouquinho, volta no nosso meio campo, se posiciona, respira, depois quando nós recuperarmos essa bola a gente pode sair. Tem uma série de coisas que eu acho que alguns mecanismos que ainda precisam ser desenvolvidos pelo Rogério justamente para ajudar, não só a defesa, mas o meio campo também. Vocês viram o que o Diego está correndo? O Diego mas tem muita corrida ali dele que é errada. Na posição que ele se encontra, ele não precisa ficar dando bote do lado esquerdo para cobrir lateral, para dar bote na lateral. Não é a função do Diego. Diego e o Gerson tem que ficar ali no meio na fase defensiva. Então tem uma série de coisas que eu acho que o Rogério precisa corrigir para dar equilíbrio para essa equipe. Bueno, o Ceni chegou a falar recentemente que a gente, quando olha os defeitos, olha com lupa. Eu te pergunto, a questão defensiva está precisando de lupa para ver? A gente tá pesando a mão, tá forçando a barra? Ou não. É o famoso visão a olho nu. Até pra mim, que sou míope. Como é que você vê a questão da defesa? Olha, primeiro é o seguinte, né? O Rogério Ceni, é a minha leitura das entrevistas, das coletivas dele. Ele minimizou esse problema defensivo. Ele tem falando quase sempre assim: o Flamengo é melhor que os adversários, constrói jogo, cria chances e tem feito menos gols do que cria. E tem sido pouco ameaçado pelos adversários. Ele fala como se fosse quase que um azar. Poxa, é uma pena. O Flamengo é pouco atacado pelos adversários, raramente os adversários chegam no nosso gol, mas nas poucas vezes que chegam fazem o gol. Então talvez, na minha leitura, o Rogério não é que não está preocupado, mas ele está tentando minimizar esse problema. E ele foi goleiro, conhece muito de defesa, certamente ele deve estar vendo algum problema ali, talvez mais individualizado, como foi o caso do Bruno Viana outro dia, que começou bem no Carioca, mas foi muito mal em jogo recente. Quero lembrar aqui, o Rodrigo Caio vai ficar fora do jogo agora contra a LDU, sendo preservado, né, cuidados médicos com ele, para a decisão do Carioca contra o Fluminense. Rodrigo Caio, que é o melhor zagueiro reconhecidamente do Flamengo, jogador de nível de seleção, jogou só 4 partidas nessa temporada. Então, assim como a gente costuma acreditar o insucesso defensivo do Liverpool ao Van Dijk, o Van Dijk se machucou, o Liverpool então fez uma temporada ruim, toma mais gol do que o normal, perde jogo em casa e tal. Quase sempre a muleta é o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio tá machucado, tá no DM, os outros companheiros não são tão bons, e o Flamengo nunca arrumou um parceiro tão bom para ele desde a saída do Pablo Mari. Outra informação, o Gerson tá muito perto de ser vendido, tá tendo uma reunião ainda hoje, aí isso. O Gerson vai pro Olympique de Marselha, tá? O que deve acontecer, eu imagino? Muito possivelmente o Arão vai sair de zagueiro para voltar a ser volante. Tô tentando me antecipar aqui com a possível saída do Gerson, que é um jogador fundamental, um dos remanescentes da grande temporada de 2019, também jogador... Oi. Mas desculpa te incomodar, porque a gente tinha até colocado a tarja a seguir jogador importante, porque a gente estava justamente manobrando isso, as informações começaram a pipocar intensamente, enquanto a gente estava, inclusive, 10 minutos antes da gente entrar no ar, a gente apurando, eu vou devolver para você, mas antes até falar do Arão, eu acho que é muito relevante entrar na história do Gerson. Gerson, chegou a hora. Como eu cortei, eu vou devolver pro Bueno, e aí Pedro, Zé e Mauro. Chegou a hora. Olympique de Marselha, é isso? Time bom, é isso? Ou tinha que pensar em outro contexto? Volto contigo, vamos falar do Gerson primeiro, depois a gente pensa nos desdobramentos desse Flamengo. E aí, a Inês é morta? Chegou a hora, não dá pra segurar, Bueno? Eu acho que, pelos valores que estão sendo falados, o Flamengo ganharia no mínimo 25 milhões de euros de cara. Com aqueles bônus e tudo, poderia chegar a 30 milhões de euros. Com a cotação que está hoje, é uma venda bastante significativa. Mas seja um cara que é ídolo da torcida, um cara de difícil substituição no elenco, me parece que talvez seja o desejo dele nesse momento e até do clube, né? Vamos lembrar, a pandemia, o Flamengo fechou no vermelho. O Flamengo teve muito sucesso esportivo nos últimos anos, faturando 300 milhões de reais. Com o Renier, com o Paquetá e com o Vinícius Júnior. O Flamengo tem vendido jogadores da base, normalmente, o Natan, para manter um time forte. O Flamengo
fez investimentos que ele ainda está pagando. Gabigol, Pedro, até alguns que deram, Michael e por aí vai. Então, me parece que a coisa está muito bem encaminhada para a venda. Ele ficaria até o final do Carioca e já na sequência da temporada já iria para a Europa. Aí, no caso do Gerson, que está nessa dúvida, e seleção olímpica, e muita gente já quer seleção principal, ele tem bola para isso. O Olympique de Marseille é um time tradicional, você pode falar aqui do futebol europeu. Talvez não seja a Liga dos Sonhos, né? Para muita gente, a Liga Francesa, mas tem visibilidade e tal, e eu acho que para ele, nesse momento, não é algo ruim, né? Claro que a gente vai pensar muito no dinheiro, né? Pelo que eu vi, empresário, jogador e clube estão vendo o negócio com muito bons olhos. E aí, Zé, responde o Bueno. Não, eu acho que é um time tradicional, né? Por mais que a Liga Francesa não seja aquela liga mais forte, né? A liga mais forte da Europa. Time do Sampaoli, hein? Mas é um time tradicional, tem uma camisa, tem uma torcida fanática, né? Se ele fizer realmente um bom campeonato no Olympique, chama a atenção dos outros clubes europeus, né? Eu acho que existe a possibilidade, sim, de ele fazer um bom campeonato, até porque o Sampaoli já conhece o Gerson, o acompanhou, né? Nos últimos anos aqui no Brasil, e eu não vejo problema nenhum. Eu acho que é um grande jogador, e se for para o Olympique, a possibilidade de fazer grandes campeonatos e ser contratado por outras equipes, ela também existe. Pedro, Mauro, para vocês, trazendo o Flamengo. Sempre que a gente debateu Flamengo, a gente agora até fala que Palmeiras é mais competitivo, mas bola, a gente sempre fala, Flamengo um tiquinho, Photoshop, Flamengo um tiquinho na frente. Uma saída do Gerson faz um equilíbrio. Ok, óbvio que o Flamengo segue com grandes jogadores, mas o Gerson não é qualquer... não, bota qualquer um que substitui. Não é. Uma saída do Gerson, mesmo sendo um bom negócio, estamos falando de uma grana altíssima. Começando contigo, Pedro. Desce um tiquinho a ponto do Palmeiras ou chegar ou passar, ou não, ainda tem essa margem, Gerson... a margem de erro, Gerson. Eu acho que abre completamente o debate, né, Felipe? Quando a gente está falando de saída de Gerson, você tem que ponderar também. Você pode ter, porque o cenário que se desenha pode ser saída de Gerson, um Rodrigo Caio instável do ponto de vista físico esse ano. Foram 4 jogos, né, vocês citaram até aqui na temporada. Você pode ter um Gabigol frequentemente desfalcando o time por conta de seleção, e imagino que mais algum outro jogador, também não sei se o Everton Ribeiro se vai ser mantido, se vai conseguir repetir na seleção a escalação da janela das eliminatórias no ano passado. Você vai ter sempre uma linha ali de não ter mais o Gerson e ter que lidar com certos desfalques. E sempre que a gente fala da superioridade do Flamengo, a gente fala em uma superioridade com bola na fase ofensiva, do meio para frente, com Gerson e Diego nesse posicionamento, Arrascaeta e Everton, Gabigol e Bruno. Então, quando você começa a esfacelar, sabe, descaracterizar, tirar muito dessas peças, e aí você pode ter do outro lado, é claro que você vai ter um desfalque ou outro, mas você pode ter um Dudu retornando, um time se encaixando, um time se solidificando como competitivo, brigando por mais um título na temporada, é claro que a conversa vai ficar muito aberta. Você está dizendo que o Palmeiras vai superar o Flamengo? Não estou dizendo isso. Estou falando que a conversa fica completamente aberta. Em considerações, assim, pensando nas CNTPs, condições normais ali de temperatura e pressão, hoje, ainda vejo o Flamengo com mais bola para jogar, do meio para frente. Um futebol mais vistoso. Daqui para frente, com esse tanto de poréns que a gente fala, Gabigol na seleção, calendário, Rodrigo Caio mal, Gerson podendo sair, você não sabendo como vai ser essa reposição, fica muito difícil comparar, de estabelecer, de cravar qualquer coisa. Em 2019, por exemplo, a gente sentava aqui, meio do ano ali, antes da janela de Copa América, Abel ainda era treinador do Flamengo, a gente praticamente cravava. Palmeiras joga um futebol muito acima de todos os outros do país. Aí vem troca de treinador, aí vem reforço para um time, movimentação de janela, um técnico do exterior como o Jorge Jesus, muda a figura toda. Então daqui a 3, 4 meses o debate pode ser outro. Hoje eu ainda confio muito no Flamengo. Agora, pensar que um Gabigol é um desfalque frequente, que o Rodrigo Caio não te entrega exatamente, sabe, uma plenitude física, e que o Gerson pode estar de saída para o futebol francês, é delicado. Agora, só para o torcedor do Flamengo lembrar, que eu ainda vejo muita gente falando que é pouco, quase 200 milhões, o Vinícius Júnior foi vendido por muito menos, 145. É claro que sempre estão tentando esticar uma corda na negociação, mas caso seja 162, se for 25 milhões de euros, ou caso venha a ser 180, 190, se for um pouco mais,
estamos falando de uma grande venda. Um jogador que já não é tão jovem, com 18, 19 anos, já foi para a Europa, já voltou. O Flamengo sabe que tem esse jogador por um potencial de revenda. O Flamengo sabe que tem uma conta a fechar no ano. Acho que temos aí uma grande negociação. Não dá para dizer que não estaria bom. Claro que o Flamengo sempre vai querer ganhar um pouco mais. Está no direito dele. Comissão daqui, comissão de lá, sabe? Um bônus na frente, algo para receber no final do ano, no ano que vem. Mas não dá para dizer que é mau negócio. Mauro, você... Não, tanto não dá, esse valor é maior do que o Flamengo revelou recentemente, que precisaria vender jogadores, né? E é um valor menor do que isso aí que o Flamengo iria buscar em outros, de jogadores mais jovens, etc. Então o valor é muito bom. O Pedro foi muito bem nessa análise, sim, a meu ver, porque eu concordo exatamente com isso. A gente está falando de um Flamengo bom do meio para frente, porque do meio para trás o assunto anterior era exatamente os gols que tem sofrido, seja com o Rodrigo Caio ou não. Então os pilares estão do meio para frente, e aí o Gerson entra neles com certeza, junto com a turma aí que o Pedro descreveu. E aí você tira o Gerson, você diminui o potencial. O Gerson está jogando demais, o Gerson jogou demais o Fla-Flu, independentemente do resultado, se o Flamengo não conseguiu produzir lá na frente, ou se sofreu um gol atrás que não queria, mas ele jogou demais. Acho que é titular até na seleção principal a partir do segundo semestre. Tem toda a condição de fazer ali uma dobradinha com o Casimiro. Ou seja, aí, daqui um ano, talvez o torcedor do Flamengo fale, puxa, perdemos um cara que é titular da seleção, vai jogar a Copa. Pode ser sim, pode ser que não. Mas, de repente, né, nada é insubstituível, ninguém é insubstituível. De repente, volta o Thiago Maia, passa a fazer um meio-campo muito bom ali. Diga lá, Felipe. Então, eu trouxe, porque há pouco a gente teve uma tarja que estavam emparelhados Gerson e Dudu, um de chegada e um de saída. Então, nessa debate Palmeiras e Flamengo, tem duas possíveis novidades. Uma eventual saída do Gerson e uma chegada do Dudu. Aí colocando esses dois elementos novos. E aí? Lógico, você está enfraquecendo um lado, né? E o outro você está reforçando. Imagina, a chegada do Dudu ali, quantas alternativas que o Abel não passará a ter, vai ter que quebrar a cabeça aí, vou colocá-lo, começo com ele no banco, agora eu vou jogar com 3 atacantes, enfim. Mas é um reforço maravilhoso para o Palmeiras, sem dúvida alguma. E do outro lado, você vai ter que esperar, ou por uma compra, acho que o Flamengo não vai fazer isso, vai aproveitar o dinheiro primeiro para pagar quem deve e tal, se estabilizar. Aí talvez vá apostar o quê? Aí volta o Arão para ali, aí o Diego passa a fazer outra função, espera o Thiago Maia se recuperar, que é um grande jogador também, é um grande jogador. Então, assim, às vezes eu acho que o Flamengo não vai comprar ninguém, não vai ao mercado se perder o Gerson, vai aproveitar esse dinheiro para fazer outras coisas. Mas e aí... Mauro. Sim, aí tem que ser... Mas eu acho que... Oi, Mauro. Não, eu acho que se o Flamengo perder o Gerson... e montar o meio de campo com o Thiago Maia e Diego, ou o Thiago Maia, ou o Arão e Diego, eu acho que é um meio campo diferente, hein? Zé, só uma pontuação, só de informação, o Thiago Maia não é que o Thiago Maia está batendo na porta para voltar, hein? São características diferentes. Só para pontuar. Não é que o Thiago Maia está batendo na porta para voltar, o Thiago Maia deve voltar lá para agosto, ele reconstruiu ligamento de joelho, não é assim, daqui a um mês está tudo certo, começa a montar, tem um longo caminho aí. O Gerson também não iria agora, o Gerson não iria agora também, né? O Gerson pode deixar para ir lá no finalzinho da janela também e tal, mas aí passa a ser um outro tipo de jogo do Flamengo, aí cabe ao Rogério ver como é que ele vai montar isso, não quer dizer que ele vai entrar como uma luva no lugar do Gerson e fazer exatamente o que o Gerson fazia, não, você tem que recompor e ver como vai jogar. Mas são características diferentes, hein? Porque você tem no Gerson um cara que faz um meia, ele ajuda na marcação, mas ele tem a criatividade, a distribuição de jogo, ele chega na área para finalizar. Thiago Maia e Arão são jogadores mais de contenção. O Thiago Maia até mais de contenção do que o próprio Arão. Né? Você vai liberar mais o Diego, talvez, né, Zé? Talvez inverter, né? Sim, mas o Diego não é Gerson. Respeito muito o Diego pela carreira, por aquilo que conquistou. Diego não é Gerson. Eu acho diferente, eu acho características diferentes. E aí eu acho que aí compromete um pouco em termos de qualidade, porque como essa bola vai chegar nos jogadores, né, de ataque, do meio para frente, são jogadores fantásticos, mas como essa bola vai começar a chegar?
Como vai ser? Vai ser... eu tenho curiosidade nisso, porque o Gerson, o que esse cara está jogando e o que ele vem fazendo em termos de personalidade também, porque não é só a qualidade, é a personalidade. O momento está difícil, ele levanta a mão e fala assim, dá bola, eu vou resolver, dá bola para mim aqui que eu faço isso. Então, você tem a qualidade junto com personalidade e referência dentro de campo. É aquele capitão que não precisa ter a faixa no braço para chamar a responsabilidade. Isso, eu acho que isso o Diego tem, mas a qualidade que o Gerson coloca com a bola nos pés, ela é diferente do Diego, e aí pode mudar. Aí é o trabalho do Rogério, como você falou, Mauro. Não, mas quem enfraquece, enfraquece. No primeiro momento, você perder alguém como o Gerson, pelo que ele está jogando, com certeza. Até você reinventar o meio ali para continuar com a mesma produtividade, vai demorar. Mas acho que a diretoria vai pensar sim, nesse ano de pandemia, nas dificuldades, e esse dinheiro aí não é pouco não. Não é pouco não. Vai fazer como o Pedro disse, esticar um pouquinho, querer um bônus aqui na futura venda, ou se completar X tal, me manda mais dinheiro. Mas é um bom dinheiro, hein, Felipe? Sem dúvida. E, Bueno, eu quero jogar para você, óbvio, isso não é uma informação, mas é uma história que existe. Tem gente que já falou sobre o tema alguns dias atrás, algum tempo, que ganhando essa grana, o Flamengo obviamente vai se mexer. E um cara que já foi especulado, que foi o Vidal, o chileno Vidal, já falou que conversou com o Isla, já conversou com o Rafinha. Cara, um cara como esse, eu não vou entrar no mérito, vai contratar, vai ser bom, a pergunta é, hoje em dia, ventilar esses nomes como esse pro Flamengo é realístico? Deixou de ser viagem? Dá pra um cara desse vir jogar? E hoje em dia ainda tem caixa pra jogar aqui, Bueno? Sim. Primeiro que assim, o Vidal que tá cavando, né? Esse é o caso, não é que o Flamengo ia lá de joelhos. Exato. Pelo amor de Deus, Vidal, vem aqui. Faz um favor, pelo amor de Deus, vem aqui, sonhamos com você a vida inteira. Queremos realizar o nosso sonho, Vidal, de contar com você no nosso time. É mais o contrário, né? Quem tá cavando, plantando isso já faz muitas temporadas, de toda forma, é o Vidal. Então nem acho que seria uma missão impossível, um sonho maluco do Flamengo. Seria algo bem viável. E é um jogador de características um pouco parecidas. Ele tá aqui um volante, que é o cara que é especialista aqui, o Zé, mas o Vidal é um cara muito versátil, um cara que tem qualidade de passe, poder de marcação, né? Ele é um jogador moderno, um cara vitorioso, experiente. Se sai o Gerson e o Vidal é contratado ainda hoje, mais para o fim da carreira, claro, ainda acho que o Vidal tem muita lenha para queimar. É um cara que poderia fazer diferença. O Felipe Melo, muita gente imaginava que quando ele teria chegado no Palmeiras, não ia dar o resultado, já tinha passado seu tempo, polêmico. Nesse ponto a gente pode falar um pouco do Vidal, da personalidade dele também e tal, né? O cara meio mais um pouco explosivo, temperamental e tal. Eu veria com bons olhos, né, para o Flamengo. Mas eu não sei exatamente qual seria a grana. O Vidal é esperto também, viu? E até onde eu sei, ele também gosta de dinheiro, né? Então ele vai saber, como o Jorge Jesus, que o Flamengo está bem financeiramente, ou pelo menos melhor do que os outros times da América do Sul, do Chile dele querido, entendeu? Aí acaba de vender um jogador por uma bagatela aí, quase 200 milhões de reais, o Vidal é esperto, né? Ele vai ser muito feliz morando no Rio de Janeiro, muito feliz vestindo o manto rubro-negro, vai ter um time competitivo, vai poder ganhar títulos, quem sabe uma Libertadores, mas ele também vai querer ser bem remunerado, né? O Flamengo vai ter mais um salário alto para bancar. Então, mas aí não cairia, por exemplo, na questão do Rafinha. Eu sei que são situações diferentes, porque aí chegaria com um dinheiro bom, né? Para poder tem um dinheiro bom aí para poder contratar. Mas se analisar aí as últimas contratações, por exemplo, Pedro é um jovem, pode ter retorno. Né? O próprio Gerson era jovem quando foi contratado, o Gabigol, jovem quando é contratado. Né? Existe a possibilidade do retorno financeiro para o Flamengo. Não sei se o Vidal